O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória dos santos vietnamitas André Dung Lac, presbítero, e seus companheiros. E nós estamos recordando particularmente os mártires de um curto período de 1830 a 1870. Mas a perseguição a que os cristãos foram submetidos daquela região antecede e continua, isto é, começa por volta de 1625 e vai para bem adiante, um pouco depois de 1886. Então, um longo período em que milhares, estou falando de milhares de cristãos perseguidos, mortos nas montanhas, na floresta, porque para salvaguardar a sua fé, para que eles permanecessem cristãos, fiéis a Cristo e fiéis à Igreja de Cristo, eles abandonaram tudo e fugiram para o meio do mato, nas montanhas, tentando sobreviver. Depois, muitos foram pegos e mortos. Mas percebe aqui, meus irmãos, se nós não tivermos em mente o porquê de eles fazerem tudo aquilo, nós não iremos compreender. Isto é, eles queriam salvar a fé. Eles estavam dispostos a perder tudo. De alguma maneira, nós nos recordamos da primeira leitura de ontem, retirada do primeiro livro dos Macabeus, em que Matatias também foge com os seus filhos, com os seus parentes e com outros que, para permanecer na fidelidade ao Deus verdadeiro, abandonam tudo. Nosso problema, o problema dos cristãos atuais, é que nós queremos conciliar tudo, nós não queremos perder nada. Isto é, nós queremos continuar tendo fé em Deus, desde que isso não nos custe tanto assim. Nós queremos ser católicos, nós queremos adorar o Deus verdadeiro, nós queremos dar alegria a Jesus Cristo, desde que isso não nos cause pesar, desde que isso não nos cause tristeza. Mas esta separação nós não iremos encontrar, porque o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O próprio Jesus disse: quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus bens, sua vida, sua saúde, seu conforto, seu emprego, mais do que a mim, não é digno de mim. Então é por isso que nós precisamos todos os dias pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda a visão da fé, para que nós isso façamos, isto é, para que nós renunciemos o que deve e o que precisa ser renunciado com alegria, sabendo que estamos escolhendo a melhor parte. Porque se nós não tivermos esta visão espiritual,
se nós não tivermos esta visão que os santos tiveram, toda renúncia, toda pequena renúncia será por demais dolorosa. Nós até poderemos, pelo menos no início, até poderemos permanecer na fé, mas seremos cristãos tão tristes, tão desanimados, que iremos desanimar outros e mais cedo ou mais tarde nós também iremos abandonar a nossa fé. Por quê? Porque nós não vimos o verdadeiro tesouro pelo qual vale a pena sacrificar tudo. Jesus Cristo uma vez contou uma parábola, de alguém que viu um tesouro escondido num campo e ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Ora, pode ser que outros passaram por ali e viram aquele campo, viram apenas mato e galhos secos, um campo pelo qual não valia se sacrificar. Mas quem viu o tesouro escondido naquele campo, sabia que valia a pena vender tudo o que tinha para comprá-lo, porque ele tinha um tesouro escondido. Pois bem, meus irmãos, Deus é este campo, o reino dos céus é este campo. Isto é, quando você vê que existe não é que existe um tesouro em Deus, Ele é o próprio tesouro. Não é que existe um tesouro no reino dos céus. O reino dos céus, que é estar com Deus, amar a Deus e por Ele ser amado, é o próprio tesouro pelo qual vale a pena tudo sacrificar. É por isso que nós iremos encontrar esses mártires que estavam dispostos a perder tudo. Nós às vezes reclamamos, ficamos patinando no mesmo lugar, porque não queremos renunciar isto ou aquilo. Mas quem viu o verdadeiro tesouro, quem tem uma visão espiritual, não está disposto a apenas renunciar isto ou aquilo, mas está disposto a renunciar a qualquer coisa para não perder Jesus, para não perder o céu, para não perder a sua salvação, para não perder o que verdadeiramente importa. De modo que, quando nós celebramos os santos, de uma maneira particular, os mártires, nós precisamos pedir a Deus esta sabedoria. Senhor, concede-me esta visão espiritual, concede-me esta sabedoria, para que eu esteja disposto a qualquer coisa, para não te perder. Senhor, concede-me o teu amor ao meu coração, para que eu queira e tenha a graça necessária para isso, para que eu queira te amar com todas as forças do meu coração, como amaram os santos e os mártires, e encontraram neste amor, que tem um aspecto de cruz, haverá um aspecto doloroso no amor a Deus, neste mundo, sem sombra de dúvidas, mas encontraram neste amor a alegria do Cristo que amou o Pai. Pois bem, então nós estamos falando de milhares de cristãos, mas que como não foi possível, e num período muito maior, mas que São João Paulo II canonizou em 1988 este grupo de 117 cristãos, que sofreram esta perseguição ali entre 1830 a 1870, e nós temos ali 96 vietnamitas, porque aquela região hoje é o Vietnã. Então nós tínhamos desses 117, 96 são vietnamitas, 11 espanhóis e 10 franceses. Dentre eles, 8 eram bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos, pais. Nós temos aqui uma mãe, Agnes, uma mãe de 6 filhos. Vocês podem imaginar, meus santos, e os pais e mães aqui presentes,
Pode imaginar o que é a dor de uma mãe saber que está morrendo e deixando 6 filhos, mas se ela tem aquela fé, aquela sabedoria, ela sabe que ela está deixando um tesouro, uma herança para os seus filhos, da qual ela não pode privá-los. Isto é, não seria amor aos filhos privá-los de uma tão grande herança, de ensinar aos filhos o quê? Que por Deus não vale a pena apenas viver, mas vale a pena até morrer. E ela morre, né? Aquela mãe de 6 filhos, mas nós temos pais, mães, dentre eles catequistas, militares, seminaristas, que derramaram o seu sangue por causa de Cristo. E dentre eles, dentre os 50 sacerdotes, nós temos o Padre Paulo. Não, calma, não é o Padre Paulo daqui. Non ancora, não, ainda não. Temos o Padre Paulo, que ele escreve para os seus alunos do seminário, falando a respeito dos suplícios a que ele estava sendo submetido na prisão. Ele já tinha sido preso várias vezes, e os cristãos iam e pagavam a sua soltura. Só que como ele continuava no ministério, como ele continuava propagando a fé, ele era preso novamente, até que por fim, aqui, ele foi preso, e o destino final foi a morte. E muitos destes que eram presos, eles eram encarcerados. Existia um certo rito. Eles primeiramente eram flagelados, isto é, eram surrados ao extremo, de modo que lhes cortasse bastante as carnes, para que eles sangrassem, e sangrassem abundantemente, não para matá-los, mas para lhes causar muita dor. E eles eram apinhados num quarto, numa sala escura, sem ventilação, para que ali eles, mas assim, apinhados ao ponto de não conseguir se agachar, quanto mais se deitar. Então eles passavam 2, 3, 4 dias em pé, e alguns começavam a morrer asfixiado, né? As pernas começavam a inchar, as juntas a experimentar uma dor muito grande nas suas juntas. Então vocês podem imaginar, porque nem todos eram jovens, e mesmo assim, você passar dias em pé, dormindo em pé, quando conseguia dormir. Então muitos morriam, outros até enlouqueciam, porque naquele quarto escuro, não ventilado, vendo pessoas morrendo, fazendo ali as suas necessidades. Então era uma morte terrível. Pois bem, então o Padre Paulo aqui, ele escreve relatando a sua experiência da prisão. E aqui, meus irmãos, e é o coração da homilia de hoje. O que é que nós hoje precisamos pedir a Deus? Além de pedir a Deus a visão espiritual, que nos faz renunciar tudo para não perdê-lo. Além de pedir a Deus um amor, mas um amor grande, um amor ardente, um amor generoso, um amor que seja disposto a sofrer, porque quem não está disposto a sofrer pelo amor não ama. Um pai e uma mãe que não estão dispostos a sofrer pelos seus filhos, eles não amam seus filhos. Um esposo que não está disposto a sofrer pela sua esposa, ele não ama. E vice-versa, a esposa que só quer ser servida pelo seu marido, ela não ama o seu marido, porque quando Cristo nos amou, por nós se entregou. Então a expressão, mas além de pedir tudo isso, como se tudo isso fosse pouco, nós ainda queremos pedir a Deus o dom de sofrer louvando. Isto é, pedir a Deus a graça de, seja nas pequenas ocasiões ou nas grandes ocasiões, nos pequenos sofrimentos ou nos grandes sofrimentos, aprender a louvar.
a não ficar lamentando, reclamando, dando patada em tudo e em todos, quando as coisas não acontecem segundo a nossa expectativa, mas de oferecer a nosso Senhor este sacrifício de louvor, oferecer a nosso Senhor um louvor em meio às lágrimas. Então vamos lá, pedir a graça e nos exercitar nessas ocasiões que nós iremos experimentar, porque todos nós temos pequenos problemas na nossa vida. O problema é que nós não temos virtude de viver de uma maneira, de experimentar, de passar por aquela provação de uma maneira que seja um louvor a Deus, porque ou nós ficamos reclamando, ou nós ficamos batendo nos outros com o nosso mau humor, ou nós ficamos tão entristecidos ao ponto de entristecer o coração de Deus. Santa Teresinha, quando sofria, e sofreu muito, ela tinha, entendamos aqui, tá, meus santos? Entendamos o amor do coração da nossa santinha. Ela tentava sofrer de uma maneira tal que Jesus não percebesse que ela estava sofrendo, porque ela não queria dar essa tristeza a Jesus. A gente, quando sofre, estampa na cara para todo mundo ver que a gente está sofrendo. Quando a gente está de mau humor, fica com a cara de bicho em casa para todo mundo ver que você está de mau humor. Quer dizer, não tem virtude ao sofrer. Se nosso Senhor pede, quando a gente jejue, para a gente não ficar com a cara triste, com a cara feia, mas que deve perfumar a cabeça, para só Deus que vê o seu coração, Ele está vendo. A gente mostra para tudo e todos: estou sofrendo, a minha vida está muito difícil, e aí acha que tem justificativa para ser grosso, para ser grossa, mal-humorado com os outros, porque você está sofrendo. Então vamos lá, vamos pedir a Deus então a graça de sofrer com louvor nos lábios, porque quando, e isso aqui, meus santos, não é romântico, eu tenho consciência de que isso que eu estou dizendo não é bolinho, mas se você não pedir esta graça, que é uma graça grande, como é que você vai estar disposto a acolhê-la quando Deus a oferecer? De você sofrer com amor e sabendo que aquele sofrimento, se unido a Jesus e vivido com amor, santifica, porque ele é a expressão do seu amor a Deus, do seu desejo de amar a Deus e de amar mais a Deus. Pois bem, então vamos lá, vamos aqui pegar alguns trechos da carta e sempre tentando aplicar na nossa vida. Então o Padre Paulo aqui estava preso e ele escreve para os seminaristas: eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as minhas tribulações cotidianas, que me assaltam de todos os lados. Inflamados pelo amor de Deus, possais louvá-lo, porque eterna é a sua misericórdia. Então eu quero louvar a Deus, porque ele sabia que ele estava sendo sustentado por Deus, porque ele sabia que sem a graça de Deus, ele não conseguiria louvar a Deus, e sem a graça de Deus, ele já teria se desesperado no cárcere. Então vamos lá, meus santos. Primeiro, sejamos sinceros, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos ainda de pé? E aqui não é frase de efeito, se não fosse a misericórdia de Deus, e repito, isto não é frase de efeito, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não seria padre. Se eu sou padre, já há 18 anos, indo para o 19º ano, é porque eterna é a sua misericórdia, é a sua paciência, é a sua bondade que tem me sustentado e tem me dado graças além do que eu as mereço e peço. Ora, mas isso que se aplica a mim, também se aplica a vocês. De alguma maneira, todos nós podemos cantar a misericórdia de Deus e cantar a sua bondade que tem nos sustentado. Então, estava aqui o Padre Paulo, preso, louvando a misericórdia de Deus, a graça de Deus que o sustentou. Imagine, Deus concedeu a ele a graça de sofrer,
E quando ele a acolhe, sofrendo com louvor, ele ama mais a Deus e se predispõe a receber mais graças de Deus para mais santamente sofrer. E quanto mais santamente ele sofre, mais ele ama e mais se predispõe a receber maiores graças de Deus. E isso se torna um círculo virtuoso, um círculo de amor. Então é isso que Deus quer para nós. Então continua, o meu cárcere. Então ele não vai aqui dourar a pílula. Ele vai dizer, o meu cárcere é verdadeiramente uma imagem do fogo do inferno. Isto é, aqui é horrível, o sofrimento aqui é terrível. Aos cruéis suplícios de todo gênero, como grilhões, algemas, ferros, juntam-se ainda ódio, vingança, calúnias, palavrões, acusações, maldades, falsos testemunhos, maldições, angústia e tristeza. E nós poderíamos até acrescentar, e sujeira, né? Imagine ali todo mundo fazendo as necessidades ali, naquela sala, naquela prisão não ventilada, fome, sede, misericórdia. Então ele descreve para dizer, está sendo terrível, mas Deus tem me sustentado, porque eterna é a sua misericórdia. Graças a Deus, no meio desses tormentos que continuam a apavorar os outros, eu me sinto alegre e contente, pois não me julgo só, mas com Cristo, nosso Mestre suporta todo o peso da cruz, deixando-me apenas uma pequena e ínfima parte. Isto é, Ele está comigo, Ele sofre comigo, Ele não me abandona, eu não estou sozinho. Aqui me lembra o martírio das santas Perpétua e Felicidade. Perpétua grávida, gritando antes de ser lançada às feras. As duas foram presas. Perpétua era a patroa, Felicidade era a criada da Perpétua, e ambas eram cristãs. E ambas foram descobertas como cristãs. E Perpétua estava grávida e deu à luz na cela. E ela gritava de dor, como toda mulher, pelo menos normalmente, num parto normal. E ela gritava de dor. E o carcereiro passou e disse, agora está gritando? Quero ver amanhã, quando for lançada às feras. E ela responde, lá, quando eu for lançada às feras, o meu Senhor estará do meu lado me sustentando. Esta consciência de que o mártir, ou esta consciência de que nós, nos nossos sofrimentos, somos sustentados por Deus. Então, é isto aqui o que o Padre Paulo está dizendo. Isto é, muitos estão se desesperando, mas eu estou em paz, eu estou até, misericórdia, quando leio este relato, até me espanto, sinto-me alegre e contente. Como, pelo amor de Deus, alguém numa situação assim pode estar alegre e contente? Porque nós estamos falando, meus santos, de virtudes heróicas, nós estamos falando de virtudes sobrenaturais, nós estamos falando de uma graça concedida do alto, nós não estamos falando de uma força humana, de uma boa vontade humana, eu estou falando de uma graça que Deus concede àqueles que a suplicam. E é por isso que nós precisamos suplicar, para que nós possamos viver sobrenaturalmente as nossas pequenas dores, para que também sobrenaturalmente possamos viver as grandes dores quando elas se apresentarem a nós. E aí continua o padre, eu não estou lendo todo o texto, toda a carta dele. Caríssimos irmãos, ao ouvirdes tudo isso, dai alegremente graças imortais a Deus. Quando vocês receberem essa carta e ouvirem todo o sofrimento pelo qual eu estou passando, mas eu estou passando bem, porque Jesus está comigo, por favor, ao invés de ficarem entristecidos, deem glória a Deus, dai alegremente graças imortais a Deus,
do qual procedem todos os bens. Bendizei comigo o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Tudo isto vos escrevo para unirdes a vossa fé. No meio desta tempestade, eu lanço a âncora, a minha viva esperança no trono de Deus. Isto é, no meio deste sofrimento, eu me volto para Deus e coloco toda a minha esperança em Deus, e eu me jogo debaixo do seu santíssimo sangue, do seu preciosíssimo sangue. Tudo isto, caríssimos irmãos, correi de tal modo que possais alcançar a coroa. Ele escreve para aqueles seminaristas aqueles que também posteriormente seriam presos e mortos. E ele escreve: caríssimos, eu vos escrevo para que vós corrais, de tal modo a que possais alcançar a coroa. Revesti-vos com a couraça da fé, tomai as armas de Cristo. Aqui não há como não recordar Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, que fala da armadura de Deus, da qual precisamos nos revestir, porque os tempos são maus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Então nós precisamos nos revestir das graças de Deus, nos revestir de Cristo. Como? Na escuta orante da sua palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, para colocá-la em prática, você se reveste da couraça de Deus. Quando você recebe devotamente os sacramentos, você se reveste da couraça de Deus. Quando você invoca a proteção dos anjos, dos seus santos da guarda, você se reveste da couraça de Deus. Quando você pede a Deus que lhe aumente a fé, a esperança, a caridade e as outras virtudes, você se reveste da couraça de Deus para resistir os dias maus, para resistir nas circunstâncias, nas pequenas provações da vida, como nas grandes, quando elas se apresentarem. Então, revestir-se de Deus. E continua ele: vinde em meu auxílio com as suas preces, rezai por mim, para que eu possa combater, segundo a lei, o bom combate. Então, por fim, ele pede que aqueles seminaristas rezem por ele, para que ele possa, como São Paulo, combater o bom combate, terminar sua corrida, guardar a fé, para que possa receber a coroa da glória. Meus irmãos, peçamos a Deus uma semelhante disposição interior, para que nós possamos ser cristãos católicos de fato. Senão, nós teremos apenas um verniz de cristão. E quando vierem as provações maiores, e todos nós, e aqui quando eu falo de provações maiores, eu não estou falando das provações do fim dos tempos não, né? Eu estou falando de provações que nos visitarão a todos. Uma situação mais pesada, mais difícil. Se nós não estivermos fortalecidos, nós não resistiremos. E pode ser que você esteja agora, seja alguém aqui na Assembleia, seja alguém ouvindo pelas redes sociais, que esteja passando agora por uma provação semelhante. Então peça por intercessão de Santo André, de São Paulo, desses dois aqui, santos sacerdotes vietnamitas, dos outros sacerdotes e leigos vietnamitas. Peça por intercessão do seu anjo da guarda, dos seus santos de devoção, as graças, as virtudes, a força, a fortaleza, o amor necessário para que você sofra com louvor nos lábios. Porque quando você sofre com louvor nos lábios, você alegra Jesus e você humilha Satanás, que quer se utilizar dos seus sofrimentos para fazer você perder a fé. Então peça a nosso Senhor este amor grande, esta fortaleza, para que você mesmo sofrendo, você renda louvores a Deus, você cresça no amor a nosso Senhor, na sua intimidade com Ele, e assim, é óbvio, cresça cada vez mais na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.